Mais um dia de spoiler, pessoal. Hoje a gente vai ver uma carta que deu o que falar semana passada, um dos spoilers de Strixhaven, a nova coleção de Magic the Gathering. Tem bastante coisa pra gente aprender nessa carta, vamos lá? Olá, turma, eu sou Joel40, Your English Coach, e na aula de hoje nós vamos ver a carta Professor Onyx, Professora Onyx, né? A mais nova Liliana aí, né? Pra quem joga Magic the Gathering. Bom, antes da gente começar, os avisos de sempre. Se você estiver precisando de aulas de inglês, não deixe de me chamar nos contatos abaixo. Meu WhatsApp, inclusive, está aparecendo agora. Pode chamar. Vou ter o maior prazer em te atender, ok? E se você não joga Magic the Gathering, não tem problema nenhum. Você vai conseguir acompanhar a aula sem problema, ok? Fechou, turma? Vamos lá, né? Turma, eu queria começar, antes da gente ver a carta, né? Eu queria começar analisando o nome da coleção, né? Strixhaven, tá? Se vocês notarem, deixa eu chamar a seta aqui, o símbolo da coleção, inclusive, é uma estirge, tá? Que é Strix, em inglês, ok? Strixhaven é uma palavra formada por justaposição, tá? Mais um neologismo aqui, né? Os criadores de Magic the Gathering adoram inventar palavras aí, né? Mas enfim, vamos que vamos desmembrar, tá? Strixhaven vem de estirge, né? Que eu já vou explicar pra vocês o que é, ok? Que é uma palavra que eu confesso que eu não conhecia, tá? Não conhecia nem em português, tá? Eu não fazia ideia do que era isso aqui, tá? Mas Haven eu conhecia, tá? Haven é um pequeno porto, né? Aliás, a gente conhece esse significado aqui, né? Pra quem lê O Senhor dos Anéis, né? Do último capítulo do livro, né? The Grey Havens, né? Os portos cinzentos, né? Mas, bom, Haven quer dizer um pequeno porto, tá? Mas também quer dizer abrigo, refúgio, ninho, tá? Então, Strixhaven seria algo como o abrigo da estirge, o refúgio da estirge, ou o ninho da estirge, qualquer coisa assim, ok? Vamos combinar que é um nome bem mais legal. Aliás, Strixhaven, né, que é o nome da coleção em português, ficou bem mais legal do que o ninho da estirge, né, do que o refúgio da estirge. Comercialmente falando, ficou um nome bem mais bacana, não é? Bom, turma, vamos lá. O que é uma estirge? Deixa eu só baixar minhas notas aqui. Vamos lá. Estirge é um ser, é um pássaro, naturalmente, tá, da mitologia romana, tá? É um pássaro de hábitos noturnos, né? Que suga sangue para poder sobreviver. Por ter hábitos noturnos, a galera identifica muito com a coruja, tá? Não à toa, esse símbolo aqui, ele lembra uma corujinha, né? Mas não, é uma estirge, tá? Ok? Galera do lore aí, a galera que gosta desses detalhes. Fechou? Vamos lá, turma. Então tá explicado a origem da palavra Strixhaven, ok? Vamos dar uma olhada aqui em Professor primeiro, né? Aliás, vamos ler a carta em inglês primeiro e a gente volta dissecando ela depois, tá? Professor Onyx, Legendary Planeswalker Liliana. Magecraft. Whenever you cast or copy an instant or sorcery spell, each opponent loses 2 life and you gain 2 life. You lose 1 life plus 1, huh? You lose 1 life. Look at the top 3 cards of your library. Put 1 of them into your hand and the rest into your graveyard. -3. Each opponent sacrifices a creature with the greatest power among creatures that player controls. Certo? -8. Each opponent may discard a card. If they don't, they lose 3 life. Repeat this process 6 more times. Beleza? Turma, a primeira coisa aqui que eu quero falar antes da gente ver a carta de fato é o ritmo do idioma, tá? Reparem como eu liguei as palavras aqui, né? Whenever you cast, né? Ele vira meio que uma palavra só, né? Outros casos aqui, an instant, tá? Repara como a gente emenda as coisas no inglês, tá? É importante vocês treinarem esse ritmo aqui, tá? Eu preciso gravar uma carta só focada em ritmo. E a gente não vê nem tanto a tradução dela. Mas, porque a gente tende a ler as coisas separadinhas por sílaba, né? An instant, né? Whenever you cast, né? Um outro exemplo aqui, né? Look at the top. Look at the top. Look at the top.
A gente tende a ler look at the top, né? A gente tende a ler separado. Ganhem esse ritmo, tá? Emendem essas palavras, turma. Isso aqui é a diferença entre o inglês macarrônico, tá? E o inglês que soa um pouco mais natural. Ganhem essa cadência, ganhem esse ritmo. Como é que a gente faz isso? Treinando leitura, tá? Ouvindo muito inglês, não tem muito pra onde correr. É o grinding da coisa toda. Fechou? Vamos lá, turma. Então a gente estava vendo a palavra professor, né? Legal. Naturalmente aqui professora, né? Ou professor. Vamos lá. Qual a diferença entre professor e teacher, gente? Professor a gente só vai usar para professoras ou professores universitários, ok? Tá? Que é o caso aqui da Liliana, né? A Strixhaven é uma faculdade, é uma universidade, é uma escola de magos, né? Uma escola tem um clima mais ou menos universitário a coleção, tá? Então, professor a gente vai usar para professores universitários. Por quê? Porque ele é um título, tá? Ele é um título acadêmico, não é qualquer um que pode ser professor, ok? Beleza? E por que a gente chama esse cara, né? Essa pessoa de professor, o professor universitário? Porque professor, turma, é aquele que professa um ofício, tá? É aquele que produz ciência, não é aquele que necessariamente replica o conhecimento, tá? Professor vem do latim professus, né? Aquele que declara publicamente, aquele que professa, né? Então é uma pessoa que cria conhecimento mais do que replica, ok? Vamos lá, a diferença para teacher, né? É que teacher vem do verbo to teach, né? Que é literalmente ensinar. Teacher é um ensinador, tá? É uma pessoa que replica o conhecimento sem necessariamente produzi-lo, tá? Então a gente vai chamar os demais professores de teacher, tá? Teacher. Denominar, na verdade, porque na verdade a gente não chama teacher de teacher em inglês, tá? Em sala de aula, eu digo, né? É um costume. De quem é que não fez isso na sala de aula, né? É um costume muito de brasileiro de falar, né? Hey, teacher, né? Essas coisas. Gente, a gente não usa isso lá fora, tá? Como é que a gente vai. Como é que você vai. Opa, eu errei uma digitação aqui, né? Necessariamente, vamos lá. Como é que a gente vai. Como é que a gente vai chamar o teacher em sala de aula, né? Turma, primeiro, é um tratamento formal, ok? Você não chama professor de você, tá? Em hipótese alguma. Dentro da escola, em hipótese alguma. Professor, sempre a gente vai tratar de uma maneira formal, tá? Como? Não é chamando de teacher, tá? É chamando de Mr. sobrenome da pessoa, tá? A gente sempre vai usar os sobrenomes no tratamento formal, tá? Mrs. se for uma senhora, Miss se for senhorita, Mr. se for um senhor, ok? Então, por exemplo, vamos pegar uma professora chamada Anne Smith, tá? Se ela é uma senhora, a gente vai chamar de Mrs. Smith. Uma senhorita, Miss Smith, tá? Vamos pegar um Smith aqui qualquer, um John. John Smith é o nome do professor. A gente vai chamar esse cara em sala de aula de Mr. Smith, ok? Nunca usem pronomes de tratamento formal, aliás, gente, com o primeiro nome, tá? Isso é bem estranho em inglês. Porque em português a gente chama, né? Por exemplo, senhor Joel, senhor Alfredo, senhora Kátia e assim por diante. A gente usa o primeiro nome, isso não é normal em inglês. Usem sempre o sobrenome da pessoa quando vocês forem tratá-las formalmente, ok? Então tá explicada a diferença entre professor e teacher, fechou? Vamos lá. Legendary, então professora Onyx, ok? Legendary Planeswalker. Planeswalker, para quem não joga Magic the Gathering, não tem problema. Planeswalker é um tipo de carta. Essa palavra não existe em inglês fora do jogo, ok? Planeswalker, lendário, ok? Do tipo, né? Liliana, ok? Vamos lá. Magecraft. Turma, Magecraft é outra palavra composta por aglutinação. Desculpa, por justaposição, tá? Vamos desmembrar essa palavra. Magecraft vem de mage, que quer dizer maga ou mago, tá? Mais craft, que quer dizer ofício, habilidade, função. A tradução desse termo em português ficou como magifício. Vou até escrever aqui, tá? Vamos lá. Magifício. Eu achei sensacional, aliás. Magifício. É literalmente o ofício do mago, né? Ficou bem legal. Daqui, turma, a gente tira algumas palavras, tá?
com essa partícula craft, né? Craft você pode usar, assim, ela sozinha, sem fazer justaposição com nenhuma outra palavra, tá? Mas alguns exemplos aqui de justaposição são handcrafting, né? Que quer dizer artesanato, né? Literalmente aquilo que o ofício das mãos, né? Ou seja, o artesanato, tá? Ou a pessoa que faz determinado ofício, né? Um artesão, tá? Craftsman, artesão. Alguns exemplos aqui do uso da palavra craft, beleza? Deixa eu só ver o nosso próximo tópico aqui. Tá, ok, vamos lá. Então, mais difícil, né? Whenever you cast or copy an instant or sorcery spell, each opponent loses 2 life and you gain 2 life. Sempre que, né? Whenever, né? Whenever, outra palavra por justaposição, né? Essa palavra é comum, tá? Quer dizer, literalmente, quando sempre, né? Ou seja, sempre que você conjurar ou copiar uma mágica instantânea ou feitiço, cada oponente perde 2 vidas, 2 de vida, e você ganha 2 de vida. Sem segredos aqui, né? Vamos lá. Vamos ver o mais um dela aqui. You lose 1 life. Você perde 1 de vida, tá? Look at the top 3 cards of your library, tá? Olhe para as 3 cartas de cima, as 3 cartas do topo de sua biblioteca, ok? Put one of them into your hand and the rest into your graveyard, tá? Coloque uma delas para dentro da sua mão. Se você não sabe a diferença entre into e in, vai no vídeo que eu vou marcar aqui agora, no card que está aparecendo aqui agora, tá? Coloque uma delas para dentro da sua mão, ok? Ou na sua mão, e o resto para dentro do seu cemitério, tá? Lembrando que graveyard não é uma palavra comum para cemitério, mas comum é cemetery, ok? Vamos lá, vamos ver o minus 3 dela, né? O menos 3. Each opponent sacrifices a creature with the greatest power among creatures that player controls, ok? Cada oponente sacrifica uma criatura. Esse sacrifices aqui porque é terceira pessoa, né? Cada oponente, terceira pessoa do singular, sacrifica uma criatura com o maior poder entre as criaturas que aquele jogador controla. Turma, qual é uma confusão muito frequente entre os alunos? A diferença entre between e among, tá? Olha aqui, ó. Uma criatura com o maior poder entre as criaturas, tá? Vamos lá. Between e among são 2 palavras meio irmãs aqui, sim, tá? Between a gente vai usar para entre 2 coisas, tá? Quando uma coisa está entre 2 coisas. Então eu peguei o exemplo aqui, tá? This is between you and me. Isso está entre você e eu, tá? Sim, é o mesmo significado que em português, quer dizer, isso é segredo entre nós, tá? Então, between a gente vai usar para entre 2 coisas, ok? Qual a diferença para among? Among a gente vai usar para entre mais de 2 coisas, ok? E aqui a gente tem o jogo que a turma anda jogando hoje em dia, né? Among Us, né? Que é literalmente entre nós, né? Ok? E you're among friends, né? Você está entre amigos, você está entre mais de 2 amigos, tá? Se eu falo you're between friends, quer dizer que você está entre 2 amigos, ok? Então, tá explicada a diferença entre among e between. Vamos seguir. Each opponent may discard a card, tá? Cada oponente pode descartar uma carta. Turma, temos 4 verbos aqui que são parecidos com may também, que a galera às vezes se confunde, tá? Que é o may, o should, o can e o must, tá? Vamos explicar cada um deles, tá? Começando pelo may, ok? O may, ele é poder, ok? O verbo to may, né? Ele é o verbo poder, implicando o quê? Permissão, tá? Permissão. Aqui, olha, cada oponente pode descartar uma carta, ou seja, cada oponente pode escolher se ele descarta ou não, ele tem permissão para isso, tá? Quando normalmente a gente não poderia fazer, tá? Aqui ele tem essa permissão, tá? Então eu separei o seguinte exemplo para vocês aqui. You may cook. Você pode cozinhar, você está autorizado a cozinhar, tá? Você está autorizada a cozinhar. Fechou? O may, então, poder implicando permissão. Qual a diferença dele para o can? O can
ele é o verbo poder ou conseguir, implicando possibilidade, tá? Se eu falo you can cook, tanto quer dizer você sabe cozinhar, você consegue cozinhar, né? Quanto você pode cozinhar, né? Isso é uma possibilidade, tá? You may cook, aqui vai implicar permissão para cozinhar, ok? Aqui, possibilidade. Fechou? Então, a diferença entre o may e o can é essa. Claro que, tomem cuidado, gente, no inglês do dia a dia, tá? Na verdade, a gente vai meio que misturar as coisas, tá? Então, você vai ver, pode ver informalmente um may no sentido de can e um can no sentido de may, isso é normal. Os outros dois verbos que a gente tem que olhar são o should, que é o passado do verbo to shall, que é um verbo muito menos usado em inglês hoje em dia, tá? Ele é um verbo um pouco mais rebuscado, vamos dizer assim, mas o should ele ficou, tá? Que é o nosso deveria, tá? Implicando advertência ou um conselho, uma admoestação, tá? O exemplo aqui, you should study more. Você deveria estudar mais, certo? Diferente do should é o must, tá? O verbo to must, que aí sim ele implica um dever, tá? Ele implica obrigação. You must study more, tá? Você deve estudar mais, ok? Isso aqui é uma obrigação, você deve estudar mais. Fechou? Então vamos lá. Seguindo aqui, vamos lá. Então cada oponente sacrifica uma criatura com o poder maior entre as criaturas que aquele jogador controla, tá? Opa, não, desculpa, eu viajei, vamos lá. Cada oponente pode descartar uma carta, tá? Esse meio aqui, ele implica possibilidade, ok? Vamos lá. Permissão, aliás, permissão. Vamos lá. If they don't, né? Se eles não, se o oponente não o fizer, ok? Aqui esse they, ele tá implicando ao opponent, né? Por que o opponent está no singular e esse they aqui quer dizer eles ou elas, né, gente? Porque eu não sei o gênero desse opponent, tá? Sempre que o gênero for indeterminado de um sujeito ou um substantivo, eu vou me referir a ele como they, ok? Independente dele estar no singular ou no plural. Eu posso voltar melhor nessa regra depois, tá? Se eles não o fizerem, tá? Ou seja, se o oponente, né, se ele não o fizer ou se ela não o fizer, ok? Repara como eu estou usando o auxiliar aqui de novo, né? Para me referir a um verbo anterior, que no caso aqui é o sacrifice. Se ele não fizer, se ela não fizer, ela, a oponente ou o oponente, perde 3 de vida, tá? Repita, repeat this process 6 more times. Repita este processo mais 6 vezes. Fechou? Turma, o vídeo ficou bem longo, eu peço desculpas para vocês, mas é porque tinha bastante coisa pra gente ver, tá? Eu espero muito que vocês tenham aproveitado alguma coisa pro inglês de vocês. Qualquer dúvida, qualquer sugestão, pode mandar, ok? Eu agradeço muito o feedback de vocês aí, tá? Divulguem, compartilhem, me ajudem a divulgar o conhecimento, vamos fomentar a nossa comunidade aí. Fechou, turma? É isso. Muito obrigado, I'll see you guys around. Take care. Peace. Hoje a gente vai ver mais um spoiler de Strixhaven, uma promissão que promete, pois é.